Talvez vocês achem que eu tenho falado muito sobre Babilônia, cativeiro babilônico, e talvez eu esteja estudando algum livro. Não, gente, é a palavra que Deus tem me dado todas as manhãs após a minha oração. Se Deus está tocando neste assunto, se Ele está encaixando este assunto na cabeça de quem me acompanha com frequência, a cada vídeo, que tem me acompanhado há mais tempo, é porque Ele tem um propósito nisso. Porque eu busco todos os dias a palavra que o Senhor me dá e não uma palavra que eu pego aleatoriamente de algum assunto que eu queira falar. E o Senhor, por isso, continua falando, ou de antes do povo descer para o cativeiro, ou durante o cativeiro, ou depois da sua subida do cativeiro. E hoje a palavra caiu no livro de Ageu, que foi quando o povo voltou para o seu lugar, porém tiveram que reconstruir a sua vida com muita dificuldade. Entenda que eles tiveram que reformar suas casas, retomar os seus plantios, e tudo isso era muito dificultoso. Voltar para a terra e se reorganizar era muito dificultoso. E aí veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo assim, no capítulo 1 do livro de Ageu: no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Josué, filho de Josadaque, não é o mesmo Josué que liderou o povo de Israel para herdar a terra prometida. Aquele era Josué, filho de Num. Esse Josué, filho de Josadaque, é o Josué de 2 vídeos atrás, que na visão de Zacarias estava com as suas roupas sacerdotais sujas. Depois de um longo tempo no cativeiro, ele estava com as suas roupas sujas e o Senhor o mandou limpar e o santificar. Então são 2 Josués diferentes. E assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Tens semeado muito e recolhido pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, o recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Suba ao monte, trazei madeira, edificai a casa, então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Este pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. Então aqui o Senhor está dizendo que o recomeço deles estava sendo difícil, que ninguém estava conseguindo produzir o suficiente, que o Senhor não estava deixando ninguém prosperar por um único motivo. Na volta para Jerusalém, todo mundo se preocupou com a sua própria vida e deixou de lado a reconstrução do templo do Senhor, que era o símbolo da glória de Deus para Israel. Para Deus importava que a casa dele fosse reconstruída. E enquanto o povo não tirasse os olhos da sua vida pessoal, da sua vida particular, para ir lá e edificar a casa do Senhor, a vida financeira deles não ia prosperar. Então acho que não há muito mais o que dizer dessa palavra. A Bíblia fala por si só. E quem sabe o que o Senhor quer de nós é que às vezes a gente cuide das coisas que são propriamente dele, para que assim ele possa prosperar as coisas que dizem respeito à nossa vida pessoal. Amém?